Olá, meu nome é Evaldo Cardoso e irei abordar neste vídeo sobre o microcontrolador ESP32 que é disponibilizado pela Espressif. O ESP32 ele é um microcontrolador de baixa potência e de baixo custo, tem diversos periféricos já integrados e ele normalmente é destinado para quem quer ter grande robustez, versatilidade e confiabilidade em seus projetos. Como apresentação, este vídeo ele é vinculado à disciplina de microcontroladores turma S1, que é ofertada para o curso de Engenharia da Computação na Universidade Federal do Amazonas e atualmente ela é ministrada pelo professor e coordenador Thiago Brito. E os alunos responsáveis por este trabalho e relatório são Caio Arthur, eu, Evaldo Cardoso e Jimmy Vidiolazzi, ambos graduando em Engenharia da Computação. E os slides e relatórios estarão disponíveis na descrição deste vídeo. A arquitetura do ESP32 ROM32 é muito completa e ela é composta por um microprocessador dual-core Extension LX6. Possui uma memória ROM de 448 KB, que é utilizado para a execução de funções e inicializações do sistema. Possui também uma memória flash de 16 MB. E este microcontrolador ele pode ser alimentado com uma tensão máxima de 3.6 volts e a máxima temperatura que ele pode alcançar é de 150 graus Celsius. Sabendo disso, uma característica do ESP é o baixo consumo de energia, que pode ser gerenciado com um coprocessador ULP, que é integrado dentro do próprio ESP. Além disso, quando o ESP entra em modo de sono profundo, ele consome apenas 5 mAh de acordo com o datasheet disponibilizado pelo fabricante. O ESP32 ele possui um cristal oscilador de 40 MHz e um gerador de clock. E para aplicações que utilizam o real time, o tempo real, é disponibilizado 8 KB na memória RAM, que são utilizados para interrupções, temporizadores e periféricos disponíveis. E caso haja necessidade externa, de comunicação externa, o ESP ele disponibiliza um chip único que pode ser utilizado para conexão via Wi-Fi e Bluetooth. Além disso, o ESP ele contém uma gama de sensores como touch capacitivo, sensor Hall, sensor infravermelho, sensores de temperatura e um amplificador do analógico de baixa potência. O ESP também possui interface de comunicaC como I2C, I2S, comunicação serial, UART, conversores analógico e digital, barramento de comunicação CAN 2 e possui também uma interface de rede Ethernet. Com isso, o ESP também conta com uma criptografia de memória flash e de hardware para modelo de aceleração. Possui também boot seguro, inicialização segura e alguns tipos de criptografia que são muito úteis em comunicação sem fio e Bluetooth. Como o ESP32 tem uma grande quantidade de periféricos, ele disponibiliza registradores para o controle individual de periféricos, o que é muito útil em um contexto de desempenho e de consumo de energia. O ESP ele contém o D-Port, que faz o registro de gerenciamento de energia, controle de periféricos e de controle de clock. Os registros do D-Port estão separados em diferentes blocos de periféricos e de módulos, como sistema de clock, reinicialização do sistema, matriz de interrupção. Aqui do lado esquerdo a gente pode ver alguns dos possíveis registradores que podem ser utilizados para o desenvolvimento. Como dito anteriormente, o registro de port ele é separado em blocos de periféricos e módulos. O ESP ele possui registradores de sistema e memória que são utilizados para a configuração de cache e mapeamento de memória, registradores para configurar a reinicialização e o controle de clock, registradores de interrupção que são utilizados para mapear interrupções através da matriz de interrupção, controle de DMA para a configuração da SPA e DMA, registradores para MPO que são utilizados para o controle de operação, controle do AP do app CPU que são utilizados para realizar travamento, threads e configuração de endereço, e também o gate e redefinição do relógio periférico que são utilizados para literalmente fazer a redefinição dos relógios periféricos do microcontrolador. Para fazer interrupções, o ESP usa a matriz de interrupção embutida para alocar de forma independente interrupções periféricas para as suas duas CPUs de interrupção, fazendo com que as necessidades sejam atendidas independente da necessidade e do uso
das interrupções. Algumas características do ESP é que ele aceita fontes de interrupção periféricas como entrada, ou seja, através de botões, ou touch capacitive, ou qualquer outro tipo de input. Ele gera fontes de interrupções periféricas tanto como saída como entrada, e ele consegue consultar também interrupções de forma atual, né, na fonte de interrupção periférica através dos registradores. No ESP há alguns tipos de interrupção, né, que são suportados por ele. No caso do falling, que faz ser gerada uma interrupção quando o GPIO vai do nível alto, ou seja, 3.3 volts, para o nível baixo, que é 0. A interrupção é gerada na transição do nível alto para o baixo. O rising, que é um modo que faz ser gerada uma interrupção quando o GPIO vai do nível 0 para o nível 3, né, que é o nível alto. O low, que é quando faz ser gerada uma interrupção gerada por um GPIO que está no nível baixo. High, que é um modo que faz ser gerada uma interrupção quando o GPIO está no nível alto. E o change, que é um modo que faz ser gerada uma interrupção quando qualquer transição no nível do GPIO, seja tanto ela baixa como alta. Explicando melhor o rising e o falling, o rising é uma transição de nível baixo para o alto, sendo que a interrupção ela é gerada na borda de subida do pulso. E já o falling é uma transição de nível alto para o baixo, sendo uma interrupção que é gerada na borda de descida do pulso. No ESP existem 4 temporizadores de uso geral que são embutidos no chip, e todos eles são temporizadores genéricos de 64 bits que são baseados em pré-escalonadores de 16 bits. E esses temporizadores podem ser do tipo up-down, com capacidade de recarga automática de 64 bits, e que podem ser utilizados para um incremento e decremento. No caso, cada time ele usa um clock APB, normalmente de 80 Hz, como um relógio básico, e este relógio ele é dividido em um pré-escalonador de 16 bits, como falado anteriormente, que gera um pulso de base de tempo. E esse pulso ele pode ser usado para incrementar e diminuir um contador da base de tempo, dependendo da configuração que você estiver utilizando ou da necessidade. O ESP também possui alguns módulos e controladores. No caso, o módulo de contador de pulsos, PCNT, ele foi projetado para contar o número de bordas ascendentes e descendentes de um sinal de entrada. Ele possui 8 unidades na verdade independentes, e cada unidade desses PCNT tem um contador de 16 bits e 2 canais que podem habilitar contagens crescentes e decrescentes. Cada canal também tem uma entrada para os pulsos a serem contados e uma porta de controle que serve para ativar e desativar a contagem. Cada unidade desse PCNT possui também registradores que são usados para a configuração dos contadores, e esses contadores eles podem ser programados para gerar interrupções de acordo com alguns parâmetros que podem ser selecionados, como o máximo valor do contador, mínimo valor do contador e um determinado valor do contador. No caso, a gente pode usar para setar um valor máximo do contador para gerar interrupções no ESP. O fabricante também ele disponibiliza um conjunto de APIs, no caso uma interface de programação para aplicativos, para temporizadores do ESP32, que permite um controle mais preciso e mais rápido dos timers do hardware. E esse conjunto de APIs, chamado ESP Timer, ele fornece temporizadores únicos e periódicos, com uma resolução de microsegundos e intervalos de 64 bits. E internamente este ESP Timer, né, que é a função, ele usa um timer de hardware de 64 bits. Outro tipo de controlador e timer que tem dentro do ESP é o LED-C, que é o LED PWM. Ele foi projetado principalmente para controlar a intensidade de LEDs, embora ele possa ser usado também para gerar sinais de PWM para outros fins também. Ele possui 16 canais e pode ser usado para gerar pulsos independentes para acionar dispositivos como LEDs coloridos. E também o LED PWM ele possui 8 canais de alta velocidade e de baixa velocidade para serem usados para controlar a intensidade dos LEDs. A partir de agora nós veremos alguns exemplos sobre os assuntos abordados neste vídeo. Inicialmente, aqui nós temos um exemplo de uso simples dos registradores do ESP32. E para quem não está acostumado com o uso desses registradores, pode acabar achando que é um pouco difícil, né, de manipulá-los. Mas inicialmente a gente tem uma macro chamada regwrite, que está sendo utilizada para manipular os registradores de forma fácil. E neste exemplo
nós estamos utilizando 3 tipos de registradores. O GPIO Enable Reg, que está sendo utilizado para habilitar o nosso GPIO 2 como saída. E dentro do loop nós temos outros 2 tipos de registradores, que é o GPIO Out Widths, que é utilizado para definir o nosso GPIO em nível alto, ou seja, o High. E a partir do momento que ele é definido como High, acaba acendendo o nosso LED. Em seguida nós estamos dando um atraso de 250 milissegundos e logo em seguida nós partiremos para o uso do GPIO Out WITC, que é utilizado para definir o GPIO 2 em nível baixo, fazendo com que o LED acabe apagando. E em seguida tem mais um delay, mais um atraso de 250 milissegundos, e logo em seguida tem todo esse reprocesso através da função loop, fazendo com que o LED fique piscando a cada 250 milissegundos, apagando e acendendo. Bom, neste exemplo nós veremos como é feita a interrupção e a utilização de temporizadores. Mas basicamente a primeira pergunta é: o que acontece quando uma interrupção é gerada? Inicialmente, quando uma interrupção é gerada, automaticamente é chamada uma função de tratamento dessa interrupção. Esse é o tipo de função que tem uma categoria especial, chamada de ISR, que é Interrupt Service Routine, interrupção de serviço de rotina. Quando uma interrupção acontece, o processador ele para tudo que estiver fazendo, para atender essa função que é chamada. Logo, é muito importante que essa rotina ela seja programada dentro da função ISR, dentro da função de interrupção, seja ela mais breve e otimizada possível, para que não gere transtornos e a gente não perca dados ou algum tipo de informação. Para a gente poder utilizar essa função, a gente chama a função Attach Interrupt, que por parâmetros ela recebe a porta, no caso o GPIO que está sendo usado, a função de ISR, que é o callback, que será chamado quando a interrupção acontecer, e o modo de interrupção que será usado. Pode ser low, high, falling ou rising, independente do tipo de interrupção ela será chamada. Neste exemplo, a interrupção ela é usada para capturar o acionamento de um botão via interrupção externa do GPIO. E uma característica desse exemplo é que deve ser feito um debounce do botão em software dentro da interrupção, a fim de evitar qualquer tipo de ruído do botão e para que não seja também contadas de forma errada os acionamentos. Por isso que a gente está utilizando a função milis aqui, que é para ajudar na comparação do tempo de acionamento com o último tempo que foi acionado e verificar se esse tempo ele é válido. A partir disso ele possa ser contado de forma certa. Como podemos aqui, nós estamos definindo aqui o nosso GPIO chamado botão, que é o GPIO 5 como input, e a nossa função aqui de Attach Interrupt está pegando esse GPIO 5, nossa função ISR, que é essa daqui que faz a contagem dos acionamentos, e o Rising, que é nosso tipo de interrupção que a gente deseja. E como podemos ver aqui no looping, é printado na porta serial a cada 10 segundos quantos acionamentos ocorreram naquele determinado tempo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Os slides eles estarão disponíveis na descrição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado.